Olá galera, hoje eu vou falar sobre um livro que eu gosto muito, que é A Menina que Roubava Livros, depois da vinheta. A Menina que Roubava Livros foi o primeiro, assim, livro que eu li, tipo, de best-seller na vida. Eu comprei assim que ele foi lançado, já faz muito tempo. Eu gostei muito da história. Bom, o livro conta a história da Liza Menninger. O livro começa com ela ainda bem jovem, fazendo uma viagem de trem com a mãe e o irmão. No meio do caminho, o irmão dela acaba morrendo, porque devido àquele frio e aquela sujeira, sabe? Eles vivem numa situação de extrema miséria. Então o irmão dela acaba morrendo. E aí eles têm que parar e fazer o enterro do garoto. E aí nesse momento que a Lisa acaba roubando o primeiro livro dela, que é o Manual do Coveiro. Então, a mãe dela, na verdade, a Segunda Guerra Mundial está começando, está no início. E a mãe dela é uma comunista e não pode ficar com os filhos. Então ela está sendo mandada para uma família para que eles cuidem dela, né? Então chegando lá, ela é separada da mãe e é apresentada a essa nova família. Bom, o novo pai dela, na verdade, chama Hans Huberman. Ele é um homem extremamente bondoso, ele é um homem carinhoso, ele se apaixona por ela no momento em que a vê. E a nova mãe dela é a Rosa. A mãe dela é uma pessoa mais dura, sabe? É uma pessoa mais fechada, é super brava. Ela não perde a oportunidade de falar mal do marido dela, mas o coração dela em si é bom, sabe? Ela é uma pessoa que tem bondade dentro de si, embora ela não demonstre isso. A Liza Menninger começa a nova vida dela, né? A nova casa dela, na verdade, é muito pobre. O bairro mais pobre ainda. Pobre, pobre, pobre. E naquela situação de miséria, sabe? O Hans, ele é um pintor, trabalha como pintor. A mãe dela, a Rosa, trabalha lavando roupas, né? Para pessoas que têm mais dinheiro, como o prefeito da cidade. E ali a Lisa começa a crescer. Ela faz um amigo, o Ruby. Ele é um garotinho muito, assim, muito amável, sabe? É engraçado que ele fica pedindo um beijo pra ela no momento em que a conhece. E é muito engraçado. E a Lisa não sabe escrever. O momento em que ela é obrigada a escrever o nome dela na escola, sabe? É constrangedor, sabe? E a vida vai indo ali, né, aos trancos e barrancos, como eu falei. A Segunda Guerra ainda está começando, até que a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. E é aí que começa tudo, porque um dia ela está lá na casa dela, quando quem bate na porta dela é um homem chamado Max. Ele é um judeu e vai pedir abrigo na casa da Liesel. O Hans, que é o pai, né, dela, oferece ajuda, porque o pai do Max já salvou uma vez a vida do Hans. Então ele se sente na obrigação de ajudar. O Max chega muito debilitado, ele está faminto. Fala que o estômago dele está grudado nas costas, de tão magro que ele está. E ali a Rosa e o Hans e a Liesel começam a cuidar dele. Só que daí isso também gera um momento de tensão no livro. Porque até que ponto você pode confiar no segredo a uma criança? O pai tentou mostrar pra ela que é extremamente importante que ela não conte para ninguém sobre o judeu que eles estão escondendo. O judeu acaba se recuperando e eles passam a esconder ele no porão. E ali ele fica por 2 anos escondido. E durante esse tempo é engraçado porque a Liesel, ela vai despertando esse amor dela pelos livros, né? A mãe dela, como eu falei, começa a lavar para a mulher do prefeito. E a mulher do prefeito tem uma biblioteca imensa. E ali ela começa a descobrir esses livros, né? E fica fascinada por aquilo. Até que um dia acontece uma coisa em que ela não pode mais entrar na casa. E aí ela fica, caramba, o que eu faço agora para continuar, né? Ela começa a pular a janela e começa a roubar os livros. Ela pega o livro, lê e depois devolve. E isso numa época em que o Max está muito doente. Porque dentro do porão onde ele fica é muito, muito frio. Então ele fica praticamente em coma enquanto ela rouba esses livros e começa a ler pra ele. Começa a ler e começa a ler.
Até que um dia ela tá na escola e quem chega na escola? A mãe dela. A mãe dela chega falando, sua Salker, que é um xingamento que a mãe dela adora, né? Salker! Tira ela da sala pelas orelhas, dá uma bronca nela. Mas esse na verdade é só um pretexto pra tirar a Liesel da sala pra falar que o Max acordou. Ele finalmente se recuperou. Em meio a tudo isso, as pequenas cidades estão sendo bombardeadas. Então a cidade fica fazendo treinamentos, sabe, pra... Tipo, soa o alarme e eles têm que fazer treinamentos, se dirigindo pra um abrigo. Durante uma dessas fugas, né, durante um desses treinamentos, a Liesel começa a contar uma história, porque tá todo mundo ali amuado, morrendo de medo, e ela começa a contar essas histórias em que ela bola, ou que ela lê em livros. Cara, e é sensacional. Ela é uma garota realmente apaixonante. Até que o dia, o pai dela, o Hans, ele acaba tentando ajudar um judeu na rua. E um dos guardas da Gestapo acaba anotando o nome dele. Ou seja, ele virou um alvo para a polícia de Hitler. E caramba, isso acaba sendo um grande problema. Então ele fica desesperado, né? Porque a polícia pode chegar a qualquer momento e revistar o porão dele. E se isso acontecer, eles vão ser fuzilados. Quando o Max, o judeu, se vê obrigado a deixar a casa. E então não se tem mais notícias dele. A coisa mais interessante que chama super atenção no livro é o fato de que quem conta a história é a morte. Não sei, no meu caso eu imaginava a morte narrando a história como se fosse uma espécie de névoa, sabe? Que vê tudo de cima. Cara, é sensacional. Esse foi o grande chamariz, foi a grande sensação realmente é que quem contava a história era a morte. Isso não foi muito explorado no filme, que é esse filme aqui, ó. Não foi muito explorado, embora eu tenha gostado do filme, porque eu achei o filme bem fiel ao livro. Mas enfim, não foi essa coisa da morte, contar a história, não foi muito bem explorada. Como eu falei, eu gostei bastante do filme, porque eu achei bem fiel ao livro, mas o que eu não gostei talvez seja da atriz. Eu achei a atriz muito bonita, a atriz que faz a Liesel. Não sei, eu imaginava a Liesel mais sujinha, sabe, mais popular. E lembrando que no filme a Liesel tem olhos claros, e no livro deixa bem claro que ela é uma garota loura de olhos castanhos. Leiam o livro, vale muito a pena. Cara, você vai ler ele super rápido. A coisa mais legal do livro é que mostra que os alemães, né, principalmente os pobres, nem eles estavam mais aguentando a guerra, sabe? Aquela situação de miséria em que eles viviam, de medo, de tensão. A morte, na verdade, ela se mostra como a pessoa mais humana do livro, né? Ela fica feliz em levar a alma dos ruins, e ela sente um pesar na hora de levar a alma das pessoas boas. É engraçado que a morte, ela conta que ninguém trabalhou tanto para o Hitler quanto ela, né? Outra parte bem interessante que tem no livro e que tem no filme é que ela fala assim, que quando as pessoas pensam que estão indo ao encontro do seu inimigo, na verdade estão indo para o encontro dela. Então, o livro tá cheio desses tipos de frase. Tanto no final do livro como do filme rola assim um choro, sabe? Uma coisa, aquela coisa presa na garganta, porque ela vai contando como ela foi levando a alma de todas as pessoas, né? A Rosa, muito engraçado. A morte conta que ela levou a Rosa no meio de um ronco. Todos no livro morrem, menos a principal, menos a Liesel. Todos morrem no bombardeio. E a cena em que ela é resgatada dos destroços é muito emocionante, em que ela vê os corpos das pessoas em que ela amava ali. É realmente emocionante. O final do livro conta que a Liesel viveu mais de 90 anos e que mostra a morte falando que ele foi, tipo, eu fui buscar a alma dela ontem, e ela estava muito feliz porque ela viveu muito bem, mais de 90 anos, ela teve filhos, netos, sabe, ela é uma pessoa que prosperou muito. A amizade dela com o judeu, com o Max, porque até então ele tinha sumido, né, naquela parte do livro, a amizade deles durou até a morte dele. Então é um livro realmente tocante, emocionante. Esse livro aqui tá rolando há muito tempo, mas ele é realmente emocionante e maravilhoso. Se você gostou,
curte aí, se inscreve no canal. Se não gostou, curte aí, se inscreve no canal. E é isso. Até a próxima.